Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o expoente negativo. Na aula passada nós falamos sobre as propriedades da potenciação e hoje, continuando com a potenciação, vamos falar sobre o expoente negativo. Bom, mais uma vez aí para a gente revisar o conceito de potenciação. O que são potências? Resultado de produtos em que todos os fatores são iguais. Elas são representadas de maneira única por meio de uma base, que é o número multiplicado, e de um expoente, que é a quantidade de vezes que esse número é multiplicado. Então, a gente já fez toda uma revisão sobre definição de potenciação na aula passada, mas só para retomar aí, né, eu coloquei até alguns exemplos. 5 elevado ao cubo, 125. Por quê? 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Menos 3 elevado a 4 é 81 positivo, porque base negativa, expoente par, potência positiva, e multiplicando 3 por ele mesmo 4 vezes vai resultar em 81. E também relembrando aí todo número elevado a zero é 1, né? 12 elevado a zero é 1. Só que todas as potências que a gente viu, todas elas têm expoente positivo. Hoje nós vamos ver o que a gente tem que fazer quando o expoente é negativo. Quando o expoente de uma potência é negativo, nós usamos algumas propriedades da potenciação de frações. A gente vai precisar das frações para poder resolver as potências com expoente negativo. Então, antes de começar o expoente negativo em si, eu fiz um resuminho aqui para a gente revisar como a gente calculava potências de frações, né? Potenciação de frações. A potenciação de frações é feita elevando o numerador e o denominador ao expoente dado. Então, a gente vai elevar o número de cima e elevar o número de baixo normal. Todas as outras propriedades valem para as frações também. A questão do número elevado a zero é 1, a questão da base negativa, expoente par, potência positiva, a base negativa, expoente ímpar, potência negativa. Todas essas propriedades valem para as frações também. O negócio é que aqui a gente tem dois números para elevar, tanto de cima quanto de baixo. Lembrando que isso é importante, esse b aqui que eu coloquei diferente de zero, porque o denominador ele nunca pode ser zero. Tá? Não existe divisão por zero, então a fração não pode ter denominador zero. Bom, então se eu tiver a sobre b elevado a n, é a mesma coisa que a elevado a n sobre b elevado a n. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. 2 terços elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. Gente, mais uma vez, o parênteses é importante. Por quê? Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver que não foi colocado parênteses. E aí, o que acontece? Quando eu coloco 3 ao quadrado sobre 4 sem parênteses, fica como se o quadrado fosse só do 3 e o 4 não tem nada a ver com isso. Tá? Então, aí, a minha resposta aqui seria 9 quartos. Se eu tivesse o parênteses 3 quartos ao quadrado, a minha resposta seria 9 sobre 16. Então, cuidado, o parênteses é importante quando eu tenho sinal de menos, o parênteses é importante quando eu tenho potência de potência, e o parênteses é importante quando eu tenho potenciação de fração, tá? Senão, o expoente fica só para o numerador. Agora, entrando aí no expoente negativo, que é o tema da nossa aula, como que a gente faz o cálculo de uma potenciação com expoente negativo? Nós temos que, a regra é inverter a base e fazer o cálculo normal, tá? Então, se eu tenho x elevado a menos n, eu vou inverter a base, que é o x, a base é o x, e aí eu vou elevar ela a n positivo. Sempre que eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Pessoal, inverso é uma coisa, oposto é outra, tá? Inverso é inverter, o numerador vai para o denominador vai para o numerador. Quando eu uso a palavra oposto, significa trocar o sinal. No caso, quem é oposto aí é o expoente, eu troquei o sinal do expoente. Então, a regra é inverter a base e trocar o sinal do expoente, e aí fica positivo. Vamos ver alguns exemplos disso.
Ó, o primeiro exemplo que eu coloquei é o 4 elevado a menos 3. 4 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 4 sobre 1 elevado a menos 3. Sempre que o número é inteiro, 4, 2, 7, menos 8, 1, 3... Sempre que ele é inteiro, ele não tem denominador. Ah, mas como que eu vou inverter o 4? Quando ele não tem denominador, é como se eu tivesse 1. Por quê? 4 é a mesma coisa que 4 dividido por 1. Simples assim. Se eu escrever 4 e se eu escrever 4 sobre 1, não vou alterar em nada o meu número inteiro, certo? Então, 4 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 4 sobre 1 elevado a menos 3. E agora eu consigo inverter, tá? Qual que é o inverso de 4 sobre 1? É 1 sobre 4. Como eu inverti a base, o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Então, ele passa a ser 1 quarto elevado a 3. Então, sempre que não tiver nada embaixo, sempre que eu não tiver denominador, eu vou colocar o número 1. 1 quarto elevado a 3 é a mesma coisa que 1 elevado a 3 sobre 4 elevado a 3. E isso resulta numa potência de 1 sobre 64. Até porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1, tá? E 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Essa passagem aqui, ó, a gente não precisa ficar fazendo ela, tá? Eu fiz aqui só para vocês entenderem o processo, tá? Mas a gente poderia ter colocado, o resultado direto. Bom, próximo exemplo. Esse outro exemplo que eu tenho aqui, 8 nonos elevado a menos 2. Nesse caso, eu tenho numerador, eu tenho denominador. Então, eu não preciso do 1. Eu vou inverter o 8 nonos, vai ficar 9 oitavos. O menos 2 passa a ser 2 positivo. E aí, eu vou ter 9 ao quadrado, 81. 8 ao quadrado, 64. Tá? Outro exemplo, aqui, gente, não sei se está dando para enxergar, mas é menos 3, tá? 3 quartos elevado a menos 3. Mesma coisa, eu vou inverter a base, 3 quartos passa a ser 4 terços, o menos 3 passa a ser positivo aqui, o expoente positivo. 4 elevado a 3, eu tenho que 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, tá? Lembrando que a regrinha da base negativa, expoente par, resultado positivo, também vale aqui. Ó, eu tenho menos 2 terços elevado a menos 4. Eu vou inverter a base, mas em momento nenhum eu vou trocar o sinal da base. A gente só troca o sinal do expoente. Então, menos 2 terços, quando eu inverto a base, passa a ser menos 3 meios. O menos continua. Como está elevado a 4 e o 4 é um número par, então a minha potência, nesse caso, vai ser positiva. 3 elevado a 4 é 81 e 2 elevado a 4 é 16. E por último aqui, ó, as potências de 10. Nós vemos as potências de 10 com expoente positivo. No caso das potências de 10 com expoente negativo, elas vão resultar num número decimal, que eu vou passar aqui no próximo slide para vocês. 10 elevado a menos 1. O inverso de 10 é 1 sobre 10. 1 sobre 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo, que no caso é 1/10. 1/10 a gente pode escrever como 0,1. Aqui eu coloquei algumas potências de 10 com expoente negativo, né? Lá quando o expoente era positivo, 10 ao quadrado era 1 com 2 zeros. 10 à quinta, 1 com 5 zeros. 10 à sexta, 1 com 6 zeros, né? Então, agora aqui na base 10, expoente negativo, o que vai acontecer? Se eu escrevo 10 a menos 1, é como se eu estivesse escrevendo 1/10. Quando eu escrevo 10 a menos 2, seria 1/10 ao quadrado, 1 sobre 100. 10 a menos 3, 1/10 ao cubo, 1 sobre 1000. Quando eu divido 1 por 10, 1 por 100, 1 por 1000, 1 por 10.000, 1 por 1 milhão, nós vamos obter números decimais, né? 0,1, 0,01, 0,001 e assim por diante. O que a gente percebe? Eu não preciso ficar fazendo esses cálculos. Vocês podem ver que isso aqui segue uma regra. Quando eu tenho um zero aqui, ó, 10 elevado a menos 1, que daria um zero no denominador, uma casa
depois da vírgula. Seria uma casa decimal, tá? Então, se eu tenho aqui um zero no denominador, eu vou ter uma casa decimal. Quando eu tenho 2 zeros no denominador, que seria 10 a menos 2, 1 sobre 100, eu vou ter duas casas decimais. 10 a menos 3, que vai me resultar em 3 zeros aqui no denominador, eu vou ter 3 casas decimais. E assim por diante. Se for 10 a menos 5, 5 casas decimais. Se for 10 a menos 7, 7 casas decimais. Lembrando que não são 7 zeros, são 7 casas decimais. Aqui, ó, menos 3, eu conto 1, 2, 3, tá? O 1 também conta aqui como a casa decimal. Não são 3 zeros e depois o 1. Não, são 3 casas decimais. Então, eu coloco 1, 2, 3 contando com 1. Tá? Eu coloquei aqui 10 a menos n. E aí, aqui teria, no caso, n casas decimais. Bom, e para finalizar, então, aqui uma questão para a gente resolver, né? Calcule o valor das potências. Eu tentei colocar um exemplo de cada. A primeira aí, 7 quartos elevado ao quadrado. Vocês podem ver que eu fiz direto aqui. A gente não precisa fazer aquela passagem do 7 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, tá? Pode colocar o valor da potência direto, mas aí também tanto faz. 7 ao quadrado é 49, 4 ao quadrado é 16. O segundo exemplo, menos 1 sexto ao cubo. Então, menos 1 sexto, como a base é negativa, o expoente é ímpar, a potência vai ser negativa. 1 elevado a qualquer número, a gente não precisa se preocupar, sempre vai ser 1. E aí eu vou ter 6 elevado ao cubo, 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. 12 quintos elevado a zero, assim como todo número elevado a zero é 1, mesmo que seja fração, sempre vai dar 1. Aqui eu também coloquei para vocês atentarem mais uma vez a questão da importância do parênteses, tá? 13 ao quadrado sobre 9. Como eu não tenho parênteses, o quadrado é só do 13, não é do 9. Então, 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169 sobre 9. 2 elevado a menos 3, né? Que é o caso do número inteiro com o denominador 1. O inverso de 2 é meio. Meio ao cubo. Eu preciso colocar o resultado aqui, né? Seria 1 sobre 8, tá? 1 vezes 1 vezes 1, 2 ao cubo é 8, 1 oitavo. E o 10 a menos 5, que a gente comentou, né? Que se é 5, então eu vou colocar 5 casas decimais, tá? Seria 0,00001. Então, 10 à quinta positivo daria 100 mil, né? Seria 1 com 5 zeros. 10 a menos 5, expoente negativo, eu tenho aí 5 casas decimais, 0,00001. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas e até a próxima aula.